Boa tarde, tudo bem? Começamos a live agora, mas ainda não temos ninguém. Só comenta aí, coloca aí, só escreve. Vou colocar aqui o tema da live. Vamos tentar novamente, né? Só um momento. Oi, Laís, minha linda. Tudo bem, meu amor? Já tô com saudade. Respira. Tá, daí, mãe. Aí coloca o nome dela também, né? Patrícia. Coloca arroba já, né? Coloca junto com arroba, Não, porque... mas é arroba jeito de gestão. Aqui. Oi, Keila, boa tarde. Isso aqui é amiga, viu? Tá na praia vendo a minha live. Tô com inveja. Mami, conseguiu fixar! Laís, a mami conseguiu fixar! Tu fala que a minha mãe é pra frente, é ela que conseguiu fixar, vice? Oi, Gabriel, oi, Keila. Então, gente, hoje eu nem sei quantas lives a gente já fez desse projeto de Mulheres que Inspiram. Mas sou muito feliz de todas as pessoas que já participaram dele, tá? Fico agradecida por todas que aceitaram o meu convite. E hoje eu vou convidar uma pessoa maravilhosa que eu amo de graça, tá? Que é uma pessoa que tá me ensinando muito, 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 muito. E que é uma pessoa que eu considero workaholic. Porque ela vive pro trabalho, eu não sei nem que tempo que ela tem pra família, mas isso tudo ela vai explicar. É a Patrícia, ela é dona da plataforma de Jeito em Gestão. Ela é uma gestora de RH. Então, é uma live muito legal, vai ser uma live muito interessante para quem está procurando um emprego, para quem está procurando dicas. Ela também é um parceiro nosso, do nosso sorteio de Natal, tá? Então, assim, ó, eu espero que todos que estejam aqui gostem da live e que se identifiquem e aprendam um pouquinho de tudo o que ela vai falar, tá bom? Obrigada. Tereza Cristina, minha mami, que eu brigo, que ela briga comigo, mas que eu amo, não vivo sem. Muito obrigada por tudo, tá? Vamos lá, vou chamar a Paty. O nome dela é Patrícia Rezende, tá, gente? E ela ainda não tá. Por que ela não? Tem um monte de gente e não tá. Que estranho. Tem um monte de gente e só tá aparecendo Tereza Cristina. Tem um monte de gente. É porque só eu que tô falando. As pessoas não falam. Tá, mas não era... Enteraram, mas estão quietas. Mas a Patrícia não era pra entrar? Ainda não entrou. Espera, vai conversando aí. A Vivi e a Laís, minhas parceiras. Minhas parceiras da tarde, é nóis. Ó, manda um aviãozinho pros amigos que querem dicas para procurar emprego, para saber como se portar numa live, desculpa, numa entrevista, tá? Vamos lá, gente. Virgínia, manda tua irmã ver, que ela gosta dessa área. Ela é formada, né, em gestão de RH, né? Estão esperando a Paty entrar. Vamos lá, vamos ver. Espera aí um pouquinho, que eu vou ver onde é que ela tá. Gente, olha só deixa eu falar uma coisa para vocês que eu esqueci, tá?
Dia 19 de dezembro é o nosso sorteio do combo de Natal. São 10 prêmios, tá? Mas o que eu falo para vocês? Assim, ó, eu sou responsável por divulgar o sorteio, mas só os patrocinadores são responsáveis por entregar o prêmio a vocês. Então, assim, ó, eu tô aqui abrindo de coração tudo que pode acontecer, tá? Vai ser um prêmio lindo, vai ser um sorteio lindo, maravilhoso, fazer uma live, tá? Mas assim, ó, a responsabilidade da entrega dos prêmios é dos patrocinadores, tá? Outra coisa, tem o meu canal, lá tem papos, tem vídeos, tá? Com papos para autoestima da mulher, tá? Sobre cílios, autoestima, unha, porque vocês sabem que eu sou toda montada na beleza, né? Então eu explico para vocês tudo, como é que é o procedimento, o que a gente tem que fazer e tudo mais. E ela chegou, gente, a mulher que eu amo de graça, Michele, meu Deus, tu não sabe como eu tô feliz por você estar nessa live. Juro por Deus que eu tô. Um beijo pra ti. Tu sabes que a gente tem nossas diferenças, mas eu te amo, né? Então, vamos chamar ela, a mulher que eu amo, assim, de graça, que fez eu aprender tanta coisa e que faz eu me acalmar. Oi, Kiara, meu amor. Um beijo. Vou chamar a Paty. Vamos lá, gente. Aguardando a Paty. Ai, gente, eu tô ansiosa, eu não tô com roupa de serviço, de entrevista. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem por aí? Tudo certo, com calor. Bastante. Esperando você vir pra cá. Por aqui também muito calor, muito quente. Vou pra praia, domingão. Tu é só 15 minutinhos da praia, né? Faz tempo que eu não vou à praia, mas acredito que em breve amiga, estaremos lá. Por favor, né? Por favor, foge igual a mim. Eu gostei dessa ideia. Gostei bastante. Me inspirou. Vice? Eu sou uma mulher que inspira também, vice? Sim, tá vendo? Olha a nossa linda Kiara junto com a gente. Ai, tô tão feliz que ela tá vendo a nossa live. Vice, Kiara, um dia é tu, outro dia fui eu, vice? Tá vendo? Privilégio, o nosso privilégio. Obrigada pelo convite, viu? Imagina, eu não podia deixar passar. Não podia mesmo. Espero contribuir com vocês. Eu tô aqui com a minha mãe junto, então às vezes tu vai ver eu olhando pra lá, olhando pra cá, porque tu sabe que a mami tá aqui, né? Dona Tereza, boa tarde pra ela, um grande beijo. Mãe, tô mandando beijos pra ti, Dona Tereza. Já conheço, já. Já conhece, né? Sim. Das minhas queixas. Já gosto dela, já. Vai ser uma mami pra ti também. Deus abençoe. Amiga, então, me conta um pouquinho de ti. Tudo, assim, em amplo geral. Todo mundo quer saber. Porque na minha cabeça, tu é uma workaholic que não tem tempo pra nada. E me desmistifica isso, por favor. Ixi, se eu começar a falar, eu acho que eu vou confirmar a sua tese, viu? Na verdade, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, às vezes, eu sento aqui no escritório e eu passo 12 horas. Meu marido, que é funcionário público, trabalha com plantão, ele vem aqui e fala para mim assim, você já fez muito mais que 12 horas, que é o tempo normal de um plantão, né? Mas eu faço por paixão, eu não vejo a hora passar. Então, não é uma coisa penosa. Então, não é uma coisa assim que... eu me preocupe porque eu venho e deixo, vou fazendo. Eu me preocupo também em estar com a família, em aproveitar os meus bichinhos. Inclusive, tem um aqui que adora participar de live, está aqui do meu ladinho.
Eu me preocupo em estar com os meus, em criar, eu gosto disso. Então, eu acho que eu sou uma workaholic, sim, mas eu trabalho com muitas coisas, então eu não fico presa no mesmo assunto, né? E também gosto de estudar, eu sou apaixonada por aprender e por ensinar. Então, eu Tu tá confirmo me a sua tese. ensinando isso. É o quê? Tu tá me ensinando isso, a gostar de estudar. É, A Kiara tá indo embora, Paty. um beijo para ela. Tá indo gravar. Um beijo, Kiara. Beijão, Kiara. Obrigada pela participação. Sabe o que é, Lari? Obrigada, meu amor. Eu percebo que as pessoas, elas têm receio de estudar porque muitas vezes o conteúdo é imposto. Então, quando a gente tem um conteúdo que a gente não gosta, a gente realmente não quer se dedicar àquilo. E quando a gente descobre, que é o que eu acho que está acontecendo com você, o que é que eu gosto, o que que me faz bem, a gente não cansa de descobrir sobre aquilo. E é isso que eu faço com a área de gestão de pessoas, é isso que eu faço em relação à gestão do conhecimento, que são minhas paixões. E eu acho que é isso que você está fazendo em relação à autoestima feminina, em relação ao embelezamento, empoderamento. Esse programa aqui, você sabe que ele mora no meu coração, né? Eu tenho imensa admiração por essa proposta de um programa de mulheres que inspiram. Eu não sei se eu inspiro, mas eu gostaria de inspirar as pessoas nesse sentido, de que a gente, quando a gente descobre aquilo que faz bem, a gente realmente se dedica sem perceber. E você fala de mim, mas é 1h da manhã e tá pesquisando assunto aí, ó. Pensa que eu não sei. Verdade. E mandando pra ti, né? Não e é? mandando pra ti. Então, é porque quando a gente faz o que gosta, a gente tem brilho nos olhos. E aí fica mais fácil a gente querer. A gente não percebe. Não fica aquela coisa penosa. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe de quem foi a ideia disso aqui? Do programa? Da dona do programa? Da dona Tereza Cristina. Meus parabéns para a dona Tereza Cristina. Tá vendo como eu já admiro, já gosto? Super mami. Sabe o que ela fala? Ela fala assim: ah, Larissa, já que tu é aspirante, aí eu fico doida, aí eu fico maluca quando me chama de aspirante. Já que tu é aspirante a blogueira, por que tu não faz um programa de mulheres que inspiram mulheres? Eu disse, eu não sou aspirante, eu sou blogueira. É isso mesmo. Eu falo bem assim pra ela. Mas é blogueira mesmo. E a cada dia está aumentando o número de seguidores aí, de pessoas interessadas no conteúdo, interessadas no programa. A ideia do programa é genial. A gente precisa trazer coisas boas. A gente está vivendo um mundo, sobretudo em 2020, um mundo triste, carregado de notícias ruins. Então, quando a gente se propõe a fazer algo que vem do coração, que traz brilho nos olhos, as pessoas sentem. E quando elas sentem, elas começam a observar o que é que ela está fazendo. E começam a se inspirar também. E acho que esse é o nosso papel no mundo. Fazer um mundo um pouco melhor. E outra coisa, é difícil, querendo ou não, né? Nos dias de hoje, uma negra está sentada à frente de um programa, né? Sim. De uma live, de um programa, falando sobre isso, não falando só sobre o racismo, não falando só sobre os antepassados, mas não falando também de um tempo novo, de uma mãe que, como a gente teve a live lá, uma mãezinha de crianças com deficiência, né? Sim. E vai em outras lives. Então, assim, ó, eu me orgulho muito disso, sabe? Mas vamos falar de você. E tem que se orgulhar mesmo, tá de parabéns. A minha mãe é especialista, né, mãe? Na época não era gestão, ela é especialista em RH, na época ela fez especialização. Na época não era gestão, foi em 93, né? E então, claro que mudou muita coisa, né? Muita coisa. Sim. E só que ali ela parou.
né? Porque ela falou, ela, querendo ou não, já tava com a vida feita, já é funcionária pública, tal. Então, ela achava que não tinha por que mais fazer, sabe, se matar a estudar. Sim. E assim, ó, e tu tá num. E tu vai me chamar de você, eu vou te chamar de tu. Pode chamar, não tem problema. Mas o Santista também fala tu, viu? Eu aqui não falo, que eu sou de São Paulo. Ah, tá de São Paulo. Mas São Paulo é mano, né? Ah, tem várias gírias. Ó, oi, a Vinícius entrou, a Pedriartes, oi, Pedriartes, Rose, tudo bem? Lide! Ó, a Lide que queria falar contigo para vocês fazer um rolinho aí com gestão de RH. Vamos lá, Lide, bora lá. Bora lá que será muito bem-vinda na plataforma. Então, Paty, assim, no caso nós estamos vivendo num ano difícil, né? Sim, com altos índices de desemprego, um aumento importante no número de pessoas que se encontram em depressão e com problemas de ansiedade. Isso sem falar no aumento de número de pessoas que cometeram suicídio, né? Uhum. Que não são que não são noticiadas. Verdade, Até que ponto o ambiente de trabalho pode ser responsabilizado por influenciar nesses dados? Vamos lá. Então, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Agora, oficialmente, né? Fizemos um quebra-gelo aqui. E agora vamos entrar efetivamente, então, na minha vida, na minha carreira, no que é que eu fiz e faço em relação a tudo isso. Lari, eu vou fazer 45 anos na semana que vem, sábado que vem, tá? No dia do sorteio, inclusive. Vamos cantar parabéns no dia. E desde os meus 13, 14 anos eu trabalho com pessoas. Eu sempre trabalhei com gestão de equipes, com contratação. No meu antigo casamento, a gente trabalhava com feira de malhas, então a gente viajava o Brasil inteiro, inclusive aí para a sua região do sul, a gente já esteve, já passamos meses aí, então cada lugar que a gente chegava, a gente tinha que fazer contratação, conversar com pessoas locais para que trabalhassem conosco, vendendo roupas. Depois disso, eu tive uma passagem também por algum tempo em banco, instituição financeira, e depois disso é que eu entrei para o mundo acadêmico como professora universitária e também criei a minha plataforma de conteúdos online, onde eu estimulo que as pessoas cresçam e se desenvolvam a partir do autoconhecimento e do conhecimento de coisas que as inspirem, de coisas que elas gostem. Por isso lá a gente tenta colocar vários temas. O que acontece? Muitas vezes nós somos criados de uma maneira que a gente pensa que o trabalho tem que ser penoso, que o trabalho é ruim, que a gente tem que absorver tudo de ruim que um chefe mal educado nos faça, que a gente tem que aguentar a porrada do dia a dia, para a gente falar popularmente. E, infelizmente, alguns ambientes de trabalho são bastante tóxicos, para usar uma palavra que está na moda, né, e que todo mundo compreende o que significa. São ambientes ruins, são ambientes que diminuem as pessoas, que apontam somente os seus defeitos e que não têm nenhum preparo para mostrar para as pessoas que elas podem sim ser melhores, que elas podem sim produzirem sem a necessidade de que haja aquele tipo de lugar onde um está machucando o outro, onde um está o tempo todo denegrindo a imagem do outro, aquele ambiente que estimula a fofoca. Então, a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. E isso é para todo mundo, independentemente de você gostar ou não do seu trabalho, a maior parte da nossa vida a gente passa no trabalho. Então, como não dizer que o ambiente de trabalho tem uma relação com o fato das pessoas se sentirem com baixa autoestima, se sentirem ansiosas demais, se sentirem pressionadas, se sentirem acuadas e se sentirem sem rumo. O ambiente de trabalho, ele é responsável, sim, por grande parte dessas mazelas das pessoas.
Então, por conta disso, e inclusive agora, após a pandemia, tem muitas empresas, as empresas que são consideradas as melhores para a gente trabalhar, aquelas que observam o ambiente de trabalho, aquelas que têm áreas bem estruturadas de gestão de pessoas, estão trabalhando, inclusive, cargos ligados à gestão da saúde mental, porque isso influencia na produtividade. Então, ambiente de trabalho ruim gera pessoas descontentes e pessoas improdutivas e pessoas que muitas vezes entram, né, nesse rumo, nesse caminho de depressão e muitas vezes acabam não dando conta do que estão sentindo e a gente acaba tendo esse aumento de suicídio. Então, eu penso que o ambiente de trabalho deve ser estimulado, deve ser observado, e deve haver uma cautela por parte dos empregadores para observar que as pessoas ali, elas são pessoas, elas sentem, todas elas têm alguma dificuldade e se a gente trabalhar isso de uma maneira mais leve, a gente consegue melhorar essa questão. E assim, ó, Paty, no RH, assim, tu falou, vamos dizer, na teoria, mas na prática, eu vou falar RH que eu ainda não estou acostumada à gestão de pessoas, tá? Problema. Não tem problema. Eu tenho que me acostumar, obrigada. Não, sou obrigada. É bom a gente deixar claro até que quando a gente fala em recursos humanos, a gente está falando em pessoas, né? São as pessoas que servem de recursos para que as empresas atinjam seus objetivos. Tem muita gente que acha que são coisas distintas. Verdade, e são iguais, né? Assim, ó, na prática, o que o RH, claro, que com a ajuda, né, poderia fazer um projeto para o diretor lá em cima aprovar na prática para essas pessoas se sentirem bem, entendeu? Tá. Se sentirem acolhidas. A gente já conversou sobre isso, né? Já, bastante. Existem programas em algumas empresas. É que quando a gente fala em empresa e quando a gente pensa nessa realidade, muitas vezes a gente pensa na nossa realidade e o fato da nossa realidade ser ruim nos dá a impressão de que essas coisas, essas práticas, estes olhares não existam. Então, existem empresas de N tipos, são muito diferentes nos seus estilos de gestão. E existem empresas que têm, sim, esse olhar e esses programas de desenvolvimento, de acolhimento, de acompanhamento. Existem empresas que fazem criam programas de capacitação de lideranças para que os líderes saibam identificar nas suas equipes quem é que está apresentando ali algum tipo de comportamento inadequado, para que se observe se essa inadequação é somente uma questão atual ou uma questão eventual, se é possível que a empresa ajude. Eu conheço empresas, inclusive aqui de Santos, que têm ouvidoria para que os funcionários mesmos possam ligar, entrar em contato, solicitar apoio. Então, exemplo prático, o pai que está devendo pensão, a ex-mulher colocou a polícia atrás do cara, o cara não consegue trabalhar com a cabeça em ordem. E aí você tem uma assessoria jurídica como um benefício que a empresa presta para que este homem possa ser auxiliado. Isso é um exemplo prático. Você tem empresas que possuem atendimento psicológico, linha de apoio psicológico, onde você pode entrar em contato e solicitar algum tipo de atendimento. Você tem empresas que fazem a capacitação das lideranças para eles conseguirem apoiar a equipe e observar, fazer esse tipo de observação, né? Porque se você é despreparado para ser líder, você não tem esse olhar. E aí tudo começa na formação das lideranças. Então, existem muitos programas voltados para a qualidade de vida no trabalho, também alguns aspectos ligados à infraestrutura. Então, alguns programas de qualidade de vida no trabalho se preocupam com o tipo de infraestrutura que é oferecida para as pessoas, se preocupam em observar como é que aquelas pessoas estão em relação à postura,
né, no dia a dia de trabalho. Existem empresas que investem em ginástica laboral para que você não fique o tempo todo numa tarefa repetitiva que pode ocasionar alguns tipos de doenças ocupacionais. Então, existe bastante programa, mas nem sempre existe no tipo de empresa que a gente está trabalhando. Então, às vezes a gente fica com a Hum, impressão que está muito longe, mas não está. É o que eu falei, tem empresa contratando gestor de saúde mental agora, que é para lidar com todo tudo o que aconteceu aí a partir dessa pandemia inesperada. pô, que legal, assim, coisas que a gente há 5 anos não pensava que ia acontecer, né? É, tipo, contratar, tipo, uma empresa de roupa contratar alguém para saúde mental. É uma coisa que há 5 anos atrás a gente não pensaria que ia acontecer, né? Na Mas verdade, o mundo gira. na verdade é um pouco anterior a isso, tá, Lari? Tem algumas empresas que já vêm se adequando a esse tipo de observação e de preocupação há mais tempo. Inclusive, não tem relação com a pandemia, mas a pandemia acelerou que algumas outras empresas desenvolvessem esse olhar e observassem essa importância. Então, o que Sim. aconteceu agora com a pandemia é que o assunto veio à tona. Então, profissionais que não são da área, que não acompanham a área, pessoas que desconhecem todo esse movimento, passaram a ter mais informações. O home office, por exemplo, ele não começou na pandemia, tá? Ele não é da pandemia, mas agora, com a pandemia, todo mundo já sabe o que significa, né? Pensa, em 1900 e... Quanto, mãe? 1900 e... Não, tudo bem, mas tu já pensava em home office ó, em Desde, 1993 desde a década de 90. ela já pensava em trabalhar em casa, É. entendeu? Porque ela falava, pra que ir lá, né? Tipo, ela tinha atividades que dava para fazer em casa, que não precisava estar lá na empresa todos os dias, né? Mas Então, tipo, pode falar. com a pandemia, as empresas que estavam resistentes a isso aceitaram isso. Então, Sim, sim. anteriormente eram só as empresas mais modernas, com uma visão mais moderna, que aderiam a isso, que já existia. Existia também o horário flexível, das pessoas fazerem o seu próprio horário, desde que cumprissem Sim. com o que precisava ser feito. Mas agora, com a Aham. pandemia, muita gente percebeu que reduziu custos, né? Então, agora muita empresa está se dizendo que mesmo após a pandemia, os profissionais farão, por exemplo, 2 dias presenciais e 3 em home office. Isso já é uma realidade para Uhum. mais empresas. Entendi. Era isso que eu era pequena e escutava a mãe falando isso, tá? Uhum. É, E bem assim. ela estava certa. A visão dela já era, né? Lá na frente. Mãe sabe o que fala aí, ó. E, Paty, além da questão da pandemia, há algum tempo vem sendo noticiado que muitas vagas estão deixando de existir. E agora? O que será dos jovens em relação às carreiras e empregos? Ixi, Maria. Tem jovem aqui? Apontem-se para a gente saber de quem a gente está falando. Então, Ah, pois é, tem jovem aí, os jovens, que eu falei para ti aqui, eles não interagem muito. os, Tem jovem aí, já fiquem prestando atenção, a ó. dona Tereza Cristina, olha lá. Vamos falar para a dona Tereza. É assim, Lari, eu estou participando de um projeto que é um projeto, quer dizer, vai parecer que tudo eu amo, mas eu acho que eu amo tudo que eu faço mesmo. É que eu ia dizer assim, é um projeto do meu coração, mas tem tanta coisa do meu coração. Mas é um projeto, a Paloma tá ali, ó. A A Paloma é Paloma, a jovem. Elaine. Esse projeto é um projeto que é desenvolvido pelo governo do estado de São Paulo, está relacionado à ETEC e é um projeto voltado exclusivamente para a formação de jovens, né? Então eu dou aula lá de comunicação e planejamento do projeto de vida para o mercado de trabalho.
Nós estamos chegando no encerramento dessas aulas, que será agora na próxima semana. E a pergunta que eu fiz para eles durante todo o período em que ficamos juntos foi muito essa. O que é que vocês entendem de tudo isso que eu estou falando? Ou para onde é que vocês têm que olhar para que vocês amanhã ou depois sejam indivíduos empregáveis, indivíduos que o mercado de trabalho queira absorver? Então, se eu tivesse que dar uma dica, uma orientação para qualquer jovem que nos assiste, a principal dica é: descubra aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você quer se dedicar a fazer e observe como a tecnologia influenciou isso. Então, se eu tenho o sonho de trabalhar dentro de um escritório, dentro de um RH, para usar o nosso exemplo aqui, né? Então, eu quero entrar na área de gestão de pessoas, eu quero trabalhar dentro da parte mais burocrática do RH, quero conhecer todos os processos dessa área e quero estar nisso. O que é que tem de novo em relação à tecnologia que influenciou e influencia as empresas? E aí a gente vai descobrir uma série de coisas. Tudo que a gente for considerar em relação ao mercado de trabalho hoje em dia, a gente tem que pensar em tecnologia. Como a tecnologia afetou e afeta, porque algumas profissões, de fato, elas estão deixando de existir. Então, na prática, vamos dar o exemplo do telemarketing. Antigamente, você precisava de uma pessoa para atender uma pessoa que ligasse no banco, por exemplo. Tem um problema aqui no banco, vou ligar e quem me atendia era uma pessoa. Hoje em dia, você tem já o atendimento por meio de inteligência artificial. Né? Então, não vamos fazer propagandas de nenhum aqui, mas a gente sabe que tem uma que chama Bia, que é muito, muito conhecida por todos, que atende a gente. O que é isso? A inteligência artificial. A Bia. Quero matar a Bia, eu. Então, tá vendo? Então, no lugar onde você precisava de 50 pessoas para atenderem os correntistas, hoje você põe uma Bia que atende a todos eles. Você precisa no máximo de 2, 3 pessoas para questões que não estão no arsenal ali de memória da Bia. Então, as profissões realmente estão deixando de existir. Tudo que puder ser automatizado está sendo automatizado. Então, qual é o olhar que o jovem tem que ter? O que eu gosto de fazer? O que eu quero fazer? Então, a partir disso, eu vou observar como a tecnologia influenciou isso, porque eu vou ter que entender de tecnologia para trabalhar com qualquer coisa. A tecnologia vem à frente para depois entrar realmente no nicho do que tu quer para a tua vida. Ela alterou todas as relações de trabalho, né? Todas as áreas. Vamos olhar os professores agora durante a pandemia. A gente tem professores não necessariamente de faculdade. Se a gente for pensar no ensino médio, por exemplo, qual foi o tamanho da bagunça que aconteceu? Porque muitos professores nem sabiam ligar um computador. Então, a gente tem musiquinhas, tem memes, tem vídeos, né, tirando sarro disso, do professor se descabelando para dar conta dos alunos ali na tela. Para dar conta de mexer com as videoaulas. Isso é uma realidade que a pandemia mostrou, assim, a pandemia fez você engolir, mas era uma realidade que já vinha acontecendo, a tecnologia já vinha tomando tudo. A tecnologia, meu Deus do céu. Só para... A Lid falou que ela era jovem também, e realmente. Lid, sanou a tua dúvida? Essa resposta da Paty. Ana Cláudia Tibes, um beijo, meu amor. Um beijo para vocês. Tu sabe também. Que hoje, meu pai, assim, ó, a gente sempre diz pai e mãe chatos, né? Pai e mãe chatos, pai e mãe chatos, né? Aí meu pai já cansou de falar para mim e para minha irmã, né? Aí agora tá falando pro meu filho. Bruno vai fazer um curso de tecnologia. Bruno vai fazer um curso de tecnologia. Só que ele fica naquela... Ai. Aí tem que entrar o psicológico da avó. Porque eu já desisti.
A avó que tem que dar conta. Você vai vendo, dona Tereza. Não, não tem que fazer. A avó é que... Eu deixo tudo pra avó. Então, assim, e é verdade. Ele viu lá na frente, ele viu lá atrás. Ele tá vendo agora o que vai acontecer lá na frente, né? Sim, sim. O que na adolescência dele, óbvio que na adolescência dele não era essa coisa de tecnologia, mas lá na frente vai ser, já é. Já é. E já começou sendo, né? Já fazem alguns anos que a gente está vivendo essas alterações. E esses conselhos não servem só para os jovens, obviamente. Tem muita gente que é mais velha, que tem um conhecimento sobre determinada profissão, que se você colocar para trabalhar hoje, não vai conseguir dar conta. Então, vamos para um exemplo bem popular. Se você pensar no motorista de caminhão, o motorista de caminhão antigo, ele praticamente fazia a mecânica do caminhão dele. Então, vamos supor que deu uma falha na mecânica, ele tem ali um pedaço de arame, ele já sabe onde é que ele vai enfiar aquilo, ele consegue dar um jeito. Esse era o motorista raiz, vamos chamar assim, né? Aqueles caminhões mais antigos que tinham um tipo de mecânica diferente. Agora, hoje em dia, a gente tem caminhões mais modernos que tem computador de bordo. E se eu não souber lidar com o computador de bordo, eu não sei mais dirigir um caminhão. Então, é nesse sentido que eu falo, todas as profissões tiveram alguma alteração relacionada à alta tecnologia. Então, os carros dando ordem para a gente, né? Tem carro hoje em dia que avalia você, dá nota para o jeito como você dirige, diz o que você tem que melhorar. Né? Então, isso... Já pensaste se alguém me dá nota? Se um carro me dá nota? Isso é carro popular, eu não estou falando de carro né, de linha daquelas que a gente nunca vai ter acesso. Estou falando de carro popular. Tem carro popular que tem sistema eco, que coloca lá quantas estrelinhas você tem para troca de marcha, quantas estrelinhas você tem para aceleração. Isso é computador de bordo. Então, a tecnologia, ela alterou tudo, alterou a área de RH, alterou a área da educação e todas as outras áreas, a medicina. O que aconteceu com a medicina agora, em tempos de pandemia? Agora eles tiveram um olhar mais voltado para a necessidade do atendimento online, por exemplo, que é uma coisa que nunca foi permitida. Mas agora acabou sendo. Substitui? Não substitui, mas mostra avanços. Mostra avanços. Muitas consultas foram feitas, algumas ainda estão sendo feitas assim, online. Então, a gente acaba que qualquer coisa que a gente escolher, a gente vai ter que perceber como é que a gente tem que se esforçar para aprender a tecnologia que está ligada àquilo. Se ele é jovem, o seu filho, ele tem, no mínimo, que entender de pacote Office. É o mínimo do mínimo que uma empresa vai pedir para ele para um primeiro emprego. Então, isso é importante ele saber. Sim, Bom, isso aí a vozinha dele vai falar com ele. Desculpa, Lari. É que eu vi a dona Tereza falando assim, cada vez mais o recurso humano vai deixar de ser essencial. Na verdade, eu não penso que ele vai deixar de ser essencial. O conhecimento humano, ele é essencial e sempre será. O que acontece é que muitas pessoas têm pouco conhecimento para disponibilizar. Então, quanto menos conhecimento eu tiver, menos empregável eu serei. Porque as empresas precisam que você tenha conhecimento para lidar com toda essa... com a diversidade, com a saúde mental. Então, você tem que ter conhecimento para você fazer propostas, para você alimentar banco de dados, para você trabalhar com análise de dados, sistema de dados, análise de dados. Isso tudo é uma coisa que está em ascensão no nosso país. Então, quer dizer, se você tem algum interesse em trabalhar com dados, você pode ter certeza que desempregado não fica. E tu acha, assim, importante, tu como gestora de RH, tu trocaria toda a equipe ou tu
daria acho que é assim que se fala, né? Daria um curso para a equipe se especializar, se aperfeiçoar. Ah, que Porque, assim, legal. ó, querendo ou não, trocar a equipe seria um baita de um desemprego, Tá, né? tá. Ó, E qual custo seria menor, vamos dizer? bem legal a sua pergunta, Lari, muito legal mesmo. Então, eu vou falar uma coisa que existe e que as empresas estão recorrendo a isso para fazer com que os seus profissionais tenham mais qualificação. Tem muitas empresas que já têm o que a gente chama de universidade corporativa. Universidade corporativa Hum, não é uma universidade como aquela que a gente entende no meio acadêmico. Ah, eu vou estudar direito e me formar advogado. Não, a universidade corporativa, ela é um tipo de educação que existe e é criada dentro de cada empresa e a partir de cada necessidade. Então, vamos pegar o McDonald's, por exemplo. O McDonald's tem a universidade corporativa. Aí, dentro da universidade corporativa, as empresas oferecem os cursos, oferecem a qualificação, o conhecimento que são necessários para aquele negócio. E assim como o McDonald's, muitas outras também já trabalham com isso. Então, já é uma realidade. entendi, O que acontece é que, entendi. às vezes, as pessoas são resistentes. Então, quando eu falo com os jovens, principalmente, quando eu falo de orientação de carreira, eu falo, não adianta a gente achar que o mundo é ruim, que a gente é coitado porque a gente não tem emprego. A gente tem que olhar o mundo do jeito que o mundo é, porque a gente não vai mudar isso. E se adaptar da maneira como for possível. Então, se eu estou Uhum, observando que alguns empregos estão deixando de existir, eu vou ficar batendo na tecla que eu quero ter aquele emprego que eu estou vendo que está deixando de existir. Né? Então, quando a pessoa é entendi. resistente, às vezes as empresas não têm outra opção. Aí elas acabam demitindo, mas existem programas de qualificação, sim, é que não existem em todas as empresas, né? Então, algumas vezes a gente mede isso tudo pela nossa realidade, que é diferente daquilo que eu estou falando. Isso que eu estou falando pode ser distante de algumas realidades e pode parecer que não existe, mas existe sim. Existe programa, inclusive, de acompanhamento de carreira dentro de empresas, existem ferramentas que a gente usa para o desenvolvimento individual das pessoas, para as pessoas perceberem como é que elas podem melhorar e evoluir, mas não são todas. Tem algumas que você fala, olha, eu preciso que você faça isso, 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 preciso que você aprenda inglês. E a pessoa fica resistindo, deixando para Fica no depois. pé. Uhum, E aí chega entendi. uma hora que não rola e a empresa corta. Mas não se corta a equipe toda assim, não, a não ser que você esteja Sim. fechando um setor. Por exemplo, o telemarketing. Esse eu tenho tido bastante notícia de você fechar um setor inteiro, assim, demitir 200 pessoas de uma vez só. Meu Deus, mas é um custo bem alto, né? A demissão. Então, mas aí a empresa investe na automação, ela resolve que ela não vai ter mais pessoas trabalhando ali. Ela já investiu na tecnologia que vai modificar aquela área, e aí, a partir disso, essas pessoas, você imagina, se você demite 200 de uma vez, elas vão procurar o quê? 200 vagas para aquilo mesmo que elas estão fazendo. Só que como várias empresas estão fazendo isso, vai ter cada vez menos vagas, ou seja, você vai concorrer cada vez mais com mais gente para fazer aquela coisa que está deixando de existir. Entendi. A mãe aqui está falando, é essa coisa do essencial. Em vez de ser 5, né, para contratar, seria um. Sim, Então, é essa coisa do essencial, de precisar daquilo ali, realmente da produção. Um faz aquilo, aí depois faz aquilo, depois faz aquilo, depois faz aquilo, entendeu? uhum. É essa coisa que ela estava falando, assim, dessa coisa de deixar de ser essencial. Tá, em relação a É isso, sim. Em relação a isso, é isso. isso mesmo. Ô, Paty, tu Diga. tem vários cursos lá que é psicopedagogia e neurocientista, é um monte de coisa. Explica para nós aí, cara. Tá, na plataforma, você fala os meus cursos da minha Não, na formação? vida, na vida. Na Na tua vida? formação. Ah, tá. É. Na minha formação é assim, ó. Eu de menina eu fiz magistério, então eu já era apaixonada pela docência, mas eu descobri que meu jeito não era com crianças. Então, aí passou um tempo que eu queria ser juíza, quis fazer direito, fiz até.
e tranquei, parei. Não, depois eu me decepcionei um pouco, eu vi que o mundo não é tão justo como eu gostaria que fosse. E aí eu descobri a partir de uma pessoa que eu digo que foi a partir dessa pessoa, que é uma pessoa que eu admiro imensamente, o Wilson. Eu sei que não está nos assistindo, mas eu acho que cabe uma homenagem. Graças a este meu gestor, eu resolvi estudar gestão de pessoas. E aí, quando eu comecei os meus estudos, eu percebi que eu entendia muito mais de gestão de pessoas do que eu imaginava. E que eu Uhum. poderia, de alguma maneira, contribuir para que as pessoas vivessem em ambientes mais harmônicos e sem deixar de lado o objetivo final de um trabalho, que é a produção, a venda, né, o resultado. Então, eu iniciei estudando gestão de pessoas e aí eu fui fazer algumas pós-graduações. E quando eu resolvi estudar pessoas, eu resolvi estudar o comportamento humano também. E isso inclui neurociências. Então, as Sim. neurociências explicam como é que funciona o nosso cérebro, como é que há este funcionamento, como é que a gente forma ideias, como é que a gente forma caminhos dentro do nosso cérebro que nos levam a ter determinadas atitudes. E aí eu fiz um curso de neuropsicopedagogia, clínica e institucional e educação inclusiva. Então, eu estudei desde algumas pessoas com deficiência, alguns tipos de deficiência. Eu também estudei a parte da neuropsicopedagogia, que inclui o funcionamento do cérebro, como é que você pode agir em cima disso e promover um melhor aprendizado a partir das diferenças. Somos todos diferentes. Até irmãos gêmeos que têm a mesma aparência, eles são completamente diferentes e não vai ter um pai e uma mãe que vai dizer que em relação ao comportamento eles são exatamente iguais. Então eu quis estudar Entendi. isso, e aí eu fiz neuropsicopedagogia, clínica, porque eu posso atender em clínica, e institucional, porque também dá para fazer trabalho dentro das organizações, que é o meu foco. Então, eu acho que é É, esse curso que você falou. E psicopedagogia é, também. é. Assim, ó, vamos brincar um pouquinho. Dá para, assim, abrir a cabeça, tirar o cérebro e colocar outro, assim, legal? Ah, eu te disse que dá, tá? Não dá para você abrir, ainda não dá, né? Porque nos dias que nós estamos, quem sabe chegaremos lá. Mas dá Com para a gente. tecnologia, com a tecnologia nós vamos conseguir. Não, a gente vai conseguir se a gente quiser, a gente consegue tudo o que a gente quer. A gente só precisa encontrar o profissional mais adequado que nos mostre o que é que a gente precisa para a gente conseguir ressignificar as coisas. Todos nós temos traumas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos medos, todos nós temos algum tipo de dificuldade em lidar com a vida. A vida não é fácil, né? Mas às vezes É, é, mas às vezes a gente consegue ressignificar. É mais fácil manter um hábito que a gente tem. Então, se a gente tem o hábito de reclamar, a gente vai continuar reclamando até que alguém mostre para a gente, escuta, você pode ir para uma outra linha. Dá para fazer alguma coisa. Às vezes até precisa de ajuda com medicamentos, né? Para controlar alguns neurotransmissores, que eu não vou, né, entrar nesse detalhamento, mas se você encontra um profissional bacana, a gente consegue sim mostrar como é que você refaz os seus caminhos, né, dentro do seu cérebro para você começar a agir diferente. uhum. E assim, Paty, é verdade assim, ó, que as empresas elas costumam analisar. Tu já trabalhou como gestora em empresa, né? Em empresa eu não Como era gestor, recrutadora, já como trabalhei com recrutadora. recrutamento e seleção, já. De E vez as pessoas, tipo assim, o diretor, que é, no caso, vem o diretor, né? Aí depois o quê? O quê? Vice-presidente? Não sei como é que é a cadeia, assim. depende da empresa. Pode ter o CEO É, que está na moda. ela pede lá, tá, esse currículo chegou, analisa a rede social dele. Isso é verdade? É verdade, é verdade. O caminho que isso tem é assim: a área de RH é a responsável por fazer uso de uma série de ferramentas que existem para a gente saber exatamente
qual tipo de profissional que a gente está buscando no mercado, tá? Então, isso são coisas de processos de RH que não vem ao caso agora. Aí, uma vez que a gente sabe exatamente o profissional que a gente precisa, é óbvio que a gente vai buscar o máximo de acerto possível. Porque uma coisa que é legal a gente falar é que o profissional que está ali nesse processo de escolha de qual o melhor candidato, ele também tem metas. Ele também é observado. O resultado dele depende daquela pessoa permanecer mais tempo na empresa. Se eu contrato 15 pessoas e depois de 3 meses as 15 pessoas pedem demissão, significa que contratei errado. Ou a empresa é muito ruim, né? Tem também o outro lado. Tem também. Eu prefiro dizer que a empresa é muito ruim. Mas dá até para a gente fazer outros programas. Veja quantas coisas dá para a gente falar. Mas se eu tenho que contratar o mais certo possível, é natural que eu vá buscar a maior compreensão sobre aquela pessoa. E o que é que a rede social mostra sobre a gente? Ela mostra se a gente tem, qual é o tipo de comportamento que a gente tem. Então, muitas vezes a pessoa coloca lá que bebe de segunda a sexta, que costuma chegar atrasado no trabalho, que odeia trabalhar, que é barraqueiro. E aí tem algumas pessoas que falam assim, mas a minha vida pessoal não tem nada a ver com a profissional. Tem sim, a gente é um ser único. A gente é um ser único, a gente não divide assim, vou deixar o pessoal ali fora. Isso é balela. A gente aprende a se equilibrar, tá? Mas o nosso pessoal entra com a gente dentro do trabalho. Então, se eu perdi uma pessoa querida na família, é natural que eu esteja triste. Não dá para ligar uma chavinha e falar assim, agora é o lado profissional, esquece o pessoal. Não existe isso. Sim. Então, se você é uma pessoa esquentada, barraqueira, que provoca todo mundo, que vive fazendo fofoca na rede social, por exemplo, é muito provável que este seu tipo de comportamento vá pesar na equipe. Porque se você briga com todo mundo que está próximo a você, por que você não vai brigar com as pessoas da equipe? Percebe? Sim. E outra, a rede social hoje em dia, ela é motivo de demissão por justa causa. Muita gente coloca recadinhos na rede social achando que não se percebe, porque eu não coloquei o nome, não precisa. Se aquele recado foi compreendido pela pessoa e por um grupo de pessoas, já é suficiente. Então, cuidado com as indiretas, cuidado com o comportamento, né? Essa história de bebo mesmo, dane-se o horário, coisas assim que são observadas. E é legal, isso é amparado legalmente? Sim. Não tem nenhum impedimento de você observar a rede social dos candidatos. O que existe você não pode ir lá e dizer para um candidato, por exemplo, olha, eu não vou te contratar porque você é homossexual. Isso não pode. Qualquer tipo de discriminação de cor, de raça, qualquer tipo de coisa que seja entendida como uma prática discriminatória, está previsto em lei que você não pode se utilizar para negar a admissão ou o acesso de uma pessoa ao trabalho. Agora, quando você está fazendo uma análise comportamental, inclusive existem muitos testes que são utilizados para isso, você está apenas observando as condições daquela pessoa em relação aos requisitos. Cada empresa tem um tipo de identidade. Então, é mais ou menos como dizer assim, você entra numa faculdade, você vai ficar amigo de quem? De quem combina com você. Dentro de uma empresa, ela quer trazer para trabalhar ali dentro quem? Quem combine com ela. Então, é absolutamente legal, faz parte do processo, da análise do processo. Tem que tomar cuidado de que forma você usa isso. Se for entendido como prática discriminatória, não pode. Outra coisa, tem gente assim, tem empresas, né, que usam o nome sujo, né, para descartar uma pessoa para vaga. É legal também isso? Gosta das polêmicas, né, Lari? Eu também adoro polêmicas. Olha só.
Não há um embasamento legal para você não contratar as pessoas porque elas têm nome sujo, ok? Só que o que acontece? Muitas empresas, elas acabam sabendo que você tem o nome sujo e não te contratam por isso, mas elas não dizem que elas não te contrataram por isso. E cabe a você provar que você não foi contratado por esse determinado motivo. Entretanto, na área financeira, essa condição é aceita. Por quê? Porque você vai lidar com valores, você vai lidar com dinheiro alheio, e aí há uma aceitação de que se busque pessoas que tenham o nome limpo. Fora isso, não há, né? Não há por que você não contratar, porque a pessoa pode ter tido uma dificuldade e vai se utilizar daquele emprego, inclusive, para sanar as dívidas, tá? Então, quando você fala de contratação, de empresa, a gente tem que ter muito cuidado com os tipos de análise que a gente faz e com o que a gente fala também. Paty, assim, vou lá, estão precisando de auxiliar de RH. Lá vou eu me candidatar. Uhum. Chego piruona assim, ó, toda montada, né? Tá. Decotão, pá, unha verde. Quando tu olha para a pessoa, tu já forma uma ideia na tua cabeça? Olha as polêmicas da Lari. Olha só. Dentro da ideia de processo seletivo, há uma coisa que não vale só para processo seletivo, mas a gente usa também para processos seletivos, que é um termo que chama dress code, tá? Que é o código de vestimenta. Então, o código de vestimenta significa a gente dizer que em cada lugar que a gente vai se comportar, vai se vestir da maneira adequada para aquele lugar, né? Então, suponhamos que eu vou para um parque aquático. Então, obviamente, eu não vou colocar uma calça jeans com um salto 15 para ir a um parque aquático. Eu vou me vestir de maneira adequada para ir ao parque aquático. O mesmo vale para uma entrevista. Então, eu vou procurar me adequar ao ambiente onde eu vou. Só que eu tenho uma história engraçada em relação a isso, tá? É assim, quando eu fui trabalhar no banco, me passaram o seguinte, a vaga é para o banco. Oba, legal, uma instituição financeira de grande porte, né? Num lugar chique, eu vou fazer a entrevista na central do banco, tá? Que é um lugar fino lá de São Paulo. Então, eu vou, né? Vou em cima do salto, vou arrumar batom vermelho, que eu só usava batom vermelho quando eu era mais nova, agora é que eu mudei um pouquinho de cor. E lá fui eu, toda montada, como disse você. E aí eu cheguei lá na central e duas pessoas me receberam. Uma delas foi esse gestor que eu já mencionei, que é meu grande guru, e o meu supervisor, né? Que depois se tornaram meu gestor e meu supervisor. Eles, depois que a gente pegou amizade, tá? Depois de muito tempo que eu já estava na operação e a gente batia papo em happy hour, tudo, eles abriram para mim. Que no dia da minha entrevista, eu cheguei lá toda piruona e eles quase não me contrataram. Eles ficaram entre dois candidatos, era eu e um rapaz. E aí o gestor defendeu a minha contratação e o supervisor defendeu a do rapaz. E um dos motivos era que o tipo de serviço que eu faria era um serviço em locais de comunidade, em locais onde eu jamais poderia ir vestida daquela maneira. Mas eu não sabia qual era a vaga, né? Eu não sabia exatamente qual era o trabalho. Eu sabia que era uma vaga no banco. Mas então eu imaginei, vaga no banco tem que ir toda arrumada. Eu acabei sendo contratada. Então é aquele negócio, não existe uma lei que diga, se você for piruona na entrevista de emprego, ninguém vai te contratar. Mas é claro que se você destoar da maioria das pessoas, todo mundo está lá de uma maneira formal, conservadora, né? De uma maneira... E aí chega você, toda exuberante. As pessoas notarão. Você também notaria, né? Não dá para gente dizer que não.
Agora, Eu notaria e me vestiria igual. agora, tem empresa hoje em dia, Lari, que piercing está liberado, tatuagem está liberada, cabelo verde está liberado. Tem empresa que é mais conservadora, tem área que é mais conservadora. Saúde, direito, finanças, engenharia. Existem juízes que têm uma certa idade. Para eles, a tatuagem ainda é coisa de bandido, de criminoso. Então, eles vêm com uma certa resistência, mas não significa que a legislação permita que você não contrate por piercing, por tatuagem, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a essas coisas. A roupa pode ajudar? Pode ajudar, sim. Tem que pensar nisso quando for para entrevista de emprego. Tipo assim, não, né? Eu não achei que você tá só o seu brinco. O brinco pode ser um pouco menor para chamar um pouco menos atenção na hora da entrevista. Nossa, eu tô com um brinco pequenininho! É aquele negócio. Vai depender de quem vai te entrevistar, entendeu? Agora, é aquela coisa, o que é, né, o que é bonito pro outro, o que é maior pro outro, pode ser menor pro outro. Não é bonito, não é bonito, tá? É bonito, o biquíni é bonito, a saída de praia é bonita, o vestido de baile é bonito, mas não é adequado, tá? Vamos usar o termo adequado. O que é adequado para aquela empresa? Tenta descobrir. Tu sabe o que eu acho? Quando você for ser entrevistado, né? Todas as pessoas que estão aqui com a gente, procurem informações sobre a empresa. Se a empresa é tida como uma empresa conservadora, busque um visual mais conservador. Então, aquela empresa que distribui uniforme, é obrigatório uniforme. Tem empresa que já tem o que eles chamam de Dia do Manto Sagrado, por exemplo. Uma vez por mês, todo mundo pode ir com a camisa do time. Sexta-feira, visual é liberado. Aí essa empresa é mais moderna. Você tem que ter menos cuidado. Agora não vai de chinelo, não vai de boné, não vai mascando chiclete, não vai ouvindo som no fone de ouvido. Tem gente que vai, tá? Deixa eu falar uma coisa. Um minuto. Falta um minuto para acabar? Passou muito rápido. Cara, por Deus, eu não perguntei. Eu queria saber sobre o LinkedIn, sobre o que tu acha das empresas que contratam pelas plataformas, né? Queria falar sobre a tua plataforma. Gente! Marca outra aí, Lari. Vamos fazer. Nós vamos ter que marcar. Eu vou marcar outra live contigo, porque é tanta coisa. Pode marcar. Meu Deus do céu. É minha paixão. Mas eu acho que só ano que vem, né, amiga? Não tem problema. A gente volta, a gente dá mais dicas. Isso é importante. Cara, foi muito... Nossa, só em passar um pouquinho do que tu sabe para quem tá assistindo, já me deixa realizada. Deus abençoe. A intenção é essa. Eu digo que a minha missão é alimentar sonhos compartilhando conhecimento. É isso. Para os jovens, assim, porque eu já não sou jovem, né? Claro que é. Eu sou. Assim, ó, para quem quer entrar no trabalho de mercado, as tuas dicas, né? Que, mãe? Ai, a mãe aqui, ó, a mãe me deixa maluca, tá? O que ela tá dizendo? É a assessora. Eu falei ao contrário e é ao contrário. Eu falei no trabalho de mercado e é mercado de trabalho. Tá. Deu pra entender. Ninguém nem prestou atenção, mas tu viu como é que ela é? Tá certa. É a assessora. Então, assim, ó, para todos os jovens que assistiram e que querem entrar no mercado de trabalho, as suas dicas foram valiosas e nós vamos marcar outra live porque tem muito mais, muito mais. Se é válido cadastrar o currículo naquela plataforma lá, aquela, sabe? LinkedIn. Aquela que começa com I. Uhum. Então, e assim, foi muito pouco tempo. Parece assim que, olha... Foi mesmo. Voou. Obrigada. E eu queria muito te agradecer
todos que estiveram nessa live. Tens considerações finais a fazer? Eu até gostaria, né, que tu fizesse, para me sentir lisonjeada, assim. É que eu não tenho muito tempo, né? Mas eu tenho, assim, eu tenho profunda gratidão, Lari, por você, sua família. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas parece que nos conhecemos há muitos anos. Eu admiro muito as suas descobertas e este programa, como eu falei para você inicialmente. Eu acredito que não só você, Lari, como qualquer pessoa que consiga olhar para si, descobrir aquilo que gosta, para todas essas pessoas é possível que a gente tenha uma vida melhor. Ai, Patrícia, você está dizendo que o mundo vai ser perfeito? Não. Nem sempre o emprego será bom, nem sempre o chefe será bom, nem sempre o dia será bom. Mas quando a gente faz aquilo que a gente gosta, mesmo os problemas, a gente encara de outra forma. Tem problema em todo lugar e você sabe disso. Você está aí na vida de blogueira, você sabe. Tem desafios, tem que superar, tem problema, tem dificuldade, mas com que força de vontade você busca resolver os seus problemas quando você faz o que você gosta? Essa é a diferença. Então, eu acredito num mundo mais feliz a partir da gente buscando conhecimento em cima daquilo que a gente gosta de fazer. E aí a gente consegue viver melhor e lidar melhor com tantas pedras que aparecem no nosso caminho. De todos nós, é assim para todos nós, tá? Gratidão pelo convite e espero o próximo, porque eu também fiquei com gostinho de quero mais. Nossa, fiquei com muito gostinho. Olha, manda um beijo pro Alê. Não conheço também pessoalmente. Pra Lohane, pra Rayane. Lohana e Rayane. Pra Mami, tá? Pra Mana, pro sobrinho, pra todo mundo aí que eu já amo de coração, porque eu já falei pra ti, eu te amo gratuitamente. Assim, foi uma coisa muito louca, sabe? Foi um pedido de uma coisa e aí rolou. E eu quero ter você sempre na minha vida, sempre. Agradeço profundamente mesmo. Pelo Alê ter essa paciência de quando eu tô, né? Eu não sei se ele sabe do teu trabalho, se ele sabe quando eu tô atacadinha, né? Não, isso não. Ele sabe que eu tô resolvendo algum trabalho. Mas eu faço tanta coisa que ele já fala assim, eu nem entendo. Ele fica assim, eu nem entendo o que você tá fazendo de tanta coisa que você faz. E faz, cara. Tu é muito workaholic, assim, é sempre trabalhando, e te deixa feliz. É isso que importa. Sim, bastante. Né? Bastante. E 2021 que venha com tudo para a plataforma, @Jeito em Gestão, quem gostar, quem gostou, né? Siga lá também a gente. Já tá ali? Tá fixado. E assim, que a nossa parceria seja eterna, que quando eu for blogueira Você do já topo... do topo. Eu sou blogueira, mas quando eu for aquela do topo, assim, sabe? Você vai junto comigo, você sabe. Meu staff todo. Tá certo. E assim, te agradeço eternamente. Vou sempre te encher o saco, vou sempre tá às vezes jururu, às vezes muito eufórica, mas eu sei que tu me entende. E muito obrigada, amiga. Amém. Muito obrigada mesmo, e obrigada a todos que estiveram conosco hoje. Grande beijo, bom domingão, até a próxima. Beijo, bom domingo, até a próxima, que daqui a pouco eu vou marcar. A gente vai marcar porque tem mais coisas pra gente falar. E não se esqueça, Lari, devagar e sempre. Nem Verdade, sempre o amiga. dia é bom. Verdade. Grande beijo, Pedrita, gente. um beijo, querida. Semana que vem é Pedrita Artes, hein? Estaremos aqui. Um beijo pra todo mundo. Super beijo. Posso sair? Eu saio? Não, eu tiro. Tá. Tá? Um beijo. Grande beijo, Lari. Bom domingão. Tchau. Igualmente, minha linda. Tchau. Tchau.
Ah, não, tu tira, Ah, tu eu tira, tiro? porque eu não consigo tirar. Eu não consigo tirar. Então, tchau. Dona Tereza, muito obrigada também. Beijão para vocês todos. Ó, a gatinha veio se Tchau, despedir. gata! Ó, Tchau, gata! Tchau, gata, que eu já te amo também. tchau, gente. Gente, muito obrigada por todos, tá? Quem entrou agora, quem entrou, quem saiu, muito obrigada. Ficou faltando perguntas, tá? Ficaram faltando perguntas. É, Esse é um tema com gostinho de quero mais. Eu vou marcar uma live a mais com ela. E eu não sei quantas mais lives, mas assim, agradeço a todos que estiveram aqui, tá? A todos. Vocês são especiais. E, Michelle, muito obrigada. Eu pedi para você e muito obrigada mesmo por estar aqui, tá? É, Daqui a pouco cai a transmissão. É, Minha mãe, que me atura, é, eu, Marcos, obrigada também, tá? E Suelita entrou? Ah, nem vi. A Manu, o Leo entrou, gente, tanta gente que eu não vi. A Critiele eu não vi, um monte de gente que eu não vi. Ai, me perdoe, tá? Mas é porque a gente fica bem entretida no assunto, né? E obrigada. E semana que vem eu espero vocês, tá? Beijos. Vão acompanhando meu Instagram, meu feed, meu canal. Não tô maluca na minha tese, tá? O sorteio é dia 19. Aproveite para participar, tá? Tá chegando aí. E assim, ó, o link do meu canal está na bio. Vocês lá podem ver. Quem não viu pode ver é, lá no canal, tá? E ó, obrigada a todos, 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 todos. Um beijo.